Bom dia, querido, bom dia, amigo, você que está nos assistindo. Eu quero saudá-lo com a paz do Senhor Jesus e convidá-lo para mais uma vez participar comigo do estudo da palavra do Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios 5, os versículos 18 e 19. Nos diz assim a palavra do Senhor: tudo vem de Deus, que nos quer em relacionamento com Ele, e nos chamou para viver relacionamentos com nossos semelhantes. Deus se reconciliou com o mundo por meio do Messias, permitindo um novo começo pela oferta de perdão dos pecados. Amém? Querido, hoje nós temos como tema da nossa lição Cristo, presente de Deus para o mundo. E a lição ela vai falar muito de relacionamento. E a primeira coisa que a gente pode abordar entre relacionamento e presente é trazendo isso para o nosso dia a dia, né? Geralmente, quando eu me relaciono com uma pessoa, quando eu tenho intimidade com essa pessoa, quando ele realmente é meu amigo, ao ponto de repente confidenciar algo, me criticar, me apoiar, sabe? Chorar, rir. Esse grau de intimidade muitas das vezes nos faz querer presentear o outro. Né? Quando a gente tem aquela pessoa íntima e a gente conhece os gostos, as preferências dela, quando a gente está em uma loja ou quando a gente está em algum espaço, que a gente vê algo, logo vem à mente assim, nossa, fulano ia gostar disso. E a gente lança a mão daquele objeto, daquela coisa e presenteia, compra para presentear o outro. E quando o outro recebe, é motivo de tanta satisfação, primeiro, ele foi lembrado. E segundo, demonstra que você conhece demais, porque quando ele olha aquilo, ele fica feliz. Poxa, ele realmente gostou. Então, quando você tem intimidade com alguém, aquilo que você escolhe para ofertar à pessoa não dá erro, né? Porque com certeza a pessoa vai ficar muito feliz em receber. Você conhece ela. Você sabe do que ela estava precisando ou do que ela gostaria de receber, certo? Então é mais ou menos esse caminho de relacionamento que nós vamos falar hoje, só que relacionamento de filho com pai. E da importância que Jesus teve para permitir com que esse relacionamento hoje pudesse acontecer. E aí, querido, a gente inicia lá no comecinho da lição da revista Palavra e Vida, está falando um pouco de como que era a política das relações de um rei com outro rei, né? Lá no Oriente. E aí o que acontece? O rei de uma nação mais fraca, ele oferecia um presente a um rei de uma nação mais forte para promover a paz, para selar paz entre esses reinos. E aí entra a primeira palavrinha, apropriação. Essa apropriação, o que seria exatamente? Ela era utilizada para remover, dentro desse contexto dos reinos, a ira mediante a oferta de um presente. Então, aquele rei mais forte, ele não ia se irar, ele não ia ir contra ao reino mais fraco, porque aí ele foi ofertado um presente. Então esse presente pagou o preço de possíveis desavenças, de possíveis guerras entre esses reinos. Lá em Romanos 3:25, esse termo ele vai significar que Deus se tornou favorável a nós pela morte de Jesus. E lá em 2 Coríntios 5:21, vai dizer que Deus ofereceu Jesus como presente para o mundo para fazer as pazes com ele. Então, querido, a primeira coisa que a gente pode deixar claro é que a apropriação é ato de Deus, não nosso. Deus tomou a iniciativa de entregar Jesus, pagar aquele preço e nos oferecê-lo de presente. E que presente? O melhor de todos, né, querido? Caminhando para o primeiro tópico, ele vai falar um pouco sobre a ira e a misericórdia de Deus. Querido,
Deus, Ele é muito amoroso, muito misericordioso, mas Ele se ira. Só que eu quero deixar claro que a ira não é ódio. Né? A gente pode ver isso bem claro lá na caminhada de Moisés com o povo, o quanto que Deus se irava pelos pecados do povo, porque a gente há de se convir que isso não é diferente hoje no nosso dia a dia. Porque, querido, é às vezes, né, surreal imaginar que um povo que recebia maná, que era sustentado, que tinha, sabe, tudo ali, conseguia murmurar. Mas a gente não precisa ir muito longe. Como que eu e você, que temos vida, que temos a vida, que Deus nos deu vida para correr atrás dos sonhos, dos objetivos, para conquistar, mas a vida está em nós, querido. O bem mais valioso. E mesmo assim, nós encontramos espaço para murmurar. Sabe, Jó é um exemplo disso na Bíblia. Jó é um exemplo de pessoa que tinha tudo para achar que Deus nem existia. Ou que no mínimo tinha se esquecido dele, mas não. Jó conhecia esse Deus. E é isso que eu quero te convidar a entender hoje. Fazer esse Deus conhecido, tornar esse Deus conhecido, nos garante entender, querido, que não importa a situação, Ele está presente. Ainda que essa situação humanamente seja desfavorável, temos o Deus da provisão conosco. Temos o Deus que tudo pode fazer. A palavra tudo, ela é muito abrangente. Porque ela engloba todas as coisas, ou seja, não há nada que não possa por Ele ser feito, por Ele ser mudado, por Ele ser transformado. Nós somos limitados. É por isso que muitas das vezes nos limitamos à grandeza de Deus, mas Ele é ilimitado, querido. Ele tudo pode fazer. Então Ele se ira sim, porque se Ele não se indignasse com o nosso pecado, Ele não seria santo. Somente alguém tão santo se indigna dos pecados. Sabe, a humanidade, ela já normalizou algumas coisas. Tem coisas que nós aprendemos antigamente que era errado. Nós recebemos palestras, ministrações, orientações que não deveríamos fazer, que não ia à luz da Bíblia, mas que hoje, politicamente correto, entende? Que hoje se tornou comum, aceitável, tolerável. Isso dentro das nossas igrejas também. Tem práticas que eram condenadas, mas que hoje são toleráveis. Eu não vou perder o céu por causa disso, querido. Eu quero te atentar para uma coisa. A gente está falando de ira de Deus nesse tópico, mas a ira de Deus, ela se dá por conta de pecado. Então eu queria abrir um parêntese e falar um pouquinho sobre pecado. Preste atenção, o crente verdadeiro, ele não tropeça em pedra grande, não. A pedra grande, ela é visível, tá? Ele tropeça no pequeno. São as coisas pequenas. Certa vez, em uma das nossas experiências missionárias, eu escutei isso. Através de uma manifestação demoníaca, o diabo dizia que ele estava ali, no nosso arraial. Não era porque tinha alguém adulterando, não era porque tinha alguém fornicando, matando, roubando, se prostituindo, não. Ele estava ali porque tinha muito crente falando mal de pastor, muito crente fazendo fofoquinha. Sabe, irmão? Muito crente errando em pequenas coisas. E aquela pequena coisa foi suficiente para ele se manifestar no nosso meio. Querido, fique atento a isso. Fique atento às insistentes práticas erradas, ao nada a ver, ao tanto faz ou ao todo mundo faz.
Mas eu sou da Igreja Batista, a Igreja Batista de lá já está aceitando. Querido, não é a religião, não é a denominação que vai te salvar. É Jesus Cristo. E eu ouso dizer, eu sou batista, concordo com as práticas batistas, mas eu quero te dizer o seguinte, antes de qualquer denominação, eu sigo a Bíblia. A palavra de Deus, ela é o meu filtro. E se ela diz não, é para proteger. Vai por mim. É literalmente para proteger. Existem práticas feitas hoje por irmãos nossos em Cristo, que foram criadas dentro de terreiros de macumba, que para serem feitas necessitou de pacto de sangue, que simboliza isso, e nós estamos simplesmente tornando isso comum. Aí eu te pergunto, Deus tem motivo para irar-se? Ele nos ofertou um mundo, uma vida em abundância, e nós queremos as coisas que Ele condena? Nós insistimos em preferir as coisas que por Ele são condenadas? Ele não tem motivo para isso? Ele tem. Era exatamente como acontecia no passado. Eles tinham tudo à disposição, mas preferiam murmurar. E nós hoje podemos gozar de uma vida plena, de uma vida de intimidade, de uma vida feliz, e insistimos em práticas mundanas. E muitas das vezes são essas pequenas coisas por nós taxadas que têm nos separado, que têm nos afastado e que têm impedido, bloqueado as bênçãos dos céus para nós. Muitas das vezes nós não entendemos, mas o pecado, querido, nos afasta de Deus. E aqui eu tô querendo dizer o seguinte, eu não tô falando qual pecado, eu tô falando o pecado. Então, qualquer que seja o pecado, ele nos afasta de Deus. E aí a misericórdia entra em que parte? Entra na bondade, no amor, no infinito amor que eu e você não somos capazes de mensurar. Essa misericórdia quer dizer, querido, que ainda que façamos essas coisas, ela se renova por meio do sacrifício de Jesus Cristo, por meio da propiciação. Ela se renova toda manhã. E é por conta dela que nós não somos consumidos, porque nós somos literalmente ruins. Não somos bons não, querido. Não se iluda não, não se engrandeça não. Porque nós temos salvação por meio de Jesus Cristo. A nossa natureza, ela não é boa. E essa misericórdia do Senhor, esse presente do Senhor para nós, é tão maravilhoso que não permite com que o pecado nos consuma. E aí eu quero te dizer que em Deus, a paciência e a ira, elas se ajustam. Então, ao mesmo tempo que Deus se ira, Ele é longânimo, Ele é bondoso e Ele é misericordioso, paciente, sabe? Ele te dá chances e mais chances. Não desperdiça isso não, querido. Porque apesar de Deus ser misericordioso, um dia Ele vai te convocar. E eu sempre fico às vezes ecoando na minha cabeça a pergunta assim, mostre-me suas mãos. Não porque eu vou ter que colecionar feitos diante do Senhor, não é isso que eu tô querendo dizer aqui. Mas é pelo que eu fiz quando não deveria ter feito. É pelo que eu banalizei quando não deveria ter assim agido. Uma falta de posicionamento, indo com a maioria e não na contramão. Cristão, irmão, nós somos chamados para viver na contramão do mundo. Liga o pisca-alerta quando o mundo começa a ser aceito dentro da igreja. Tá? Eu não estou falando de denominação, eu não estou falando de igrejas. Liga o pisca-alerta quando o mundo começa a ser aceito dentro da igreja. Isso não é de Deus. Pode pastores, líderes, irmãos em Cristo não concordar com o meu posicionamento e eu respeito isso perfeitamente. Mas práticas mundanas dentro da igreja, práticas de Deus lá fora, tudo bem. Agora, práticas lá fora, aqui dentro, infelizmente, sendo aceitadas, sabe?
recebidas, recepcionadas. Não. Isso não é de Deus. Então eu ligo o pisca-alerta. Não confunda as coisas, não. Fomos chamados para andar na contramão. Ir contra isso e não a favor. E aí nós caminhamos para o tópico 2, que vai falar como remover essa ira. Aí eu quero te perguntar o seguinte: você acha que é possível remover uma ira? A ira de Deus, ela é possível ser removida? E eu já te adianto que não. A ira de Deus, ela é desviada. Ela é afastada. O pecado, querido, ele tem um preço, e um preço alto, a morte. A Bíblia fala sobre isso. E por meio do sacrifício, ele é aniquilado. Então, o sangue de Jesus derramado fez apropriação, reaproximou, purificou os pecados. Então, meu querido, a ira de Deus, ela foi afastada. Ela é afastada por meio do sacrifício de Jesus na cruz. E eu quero te dizer que não foi qualquer sacrifício. Foi dolorido, foi um alto preço pago. Pena que às vezes eu e você não valorizamos isso. Mas a ira de Deus, por meio desse sacrifício, ela é afastada. E aí podemos estar novamente ligados ao Pai. Jesus nos religa. O sangue dele derramado faz esse papel. E aí no terceiro tópico ele vai falar sobre a ideia de tabernáculo. Vai dizer que o tabernáculo era um templo móvel, né, na caminhada pelo deserto. Era a morada de Deus, era um lugar de encontro com ele. Sabe, tinha um lugar santo, onde ficava o povo, e o santo dos santos. Onde o sumo sacerdote ia lá uma vez por ano, sabe? Fazer a apropriação, a expiação dos pecados daquele povo. Ah, querido, santo dos santos. Como é bom ter esse relacionamento como pai. Como é bom entender, confiar e se sentir em paz por um Deus misericordioso e bondoso, capaz de apagar uma imensidão de pecados. Lá nesse lugar ficava a Arca da Aliança. E nesse lugar era um ofertado a Deus. Ele era o lugar de ofertas para que a ira de Deus se afastasse do povo. Querido, o que você tem ofertado a Deus? O que você tem oferecido a Deus? Que somos pecadores, nós já sabemos. Muitos se escondem atrás dessa natureza pecaminosa, o que é por si só um pecado. Ah, eu sou pecador mesmo, então eu vou fazer. Deus vai entender, querido. Deus te convida para ser diferente. Ele te dá entendimento. Se você fizer uso do Espírito Santo que está em você, se você deixar ele prevalecer a sua carne, eu te garanto, com propriedade, que você errará muito menos. E que assim que errar também, ele vai te trazer o discernimento. Ele vai te mostrar. E ele vai fazer com que você entenda aquilo e jamais volte a praticar. Então, uma das características que você não tem intimidade ou que você não está deixando o Espírito Santo de Deus agir é a prática reiterada de vários erros. Ou seja, você insiste, sabe? Aquele, ai, Senhor, me perdoa, e amanhã eu tô fazendo de novo. Ai, Senhor, me perdoa. Gente, o perdão não faz sentido se eu não mudar. A gente só mostra que aquilo valeu a pena quando há uma mudança. Agora, se eu continuo praticando, foi da boca para fora. E aí eu posso estar simplesmente mostrando para pessoas. Mas Deus não. Deus conhece o seu coração, querido. Então não se engana, não. O perdão, para ser sincero, precisa causar em você uma mudança. E quando você é mudado, você não quer mais errar. Então, querido, preste atenção nisso. Você está oferecendo o que a Deus? Uma vida toda errada? Uma vida aparente? Para Ele não é nada. Ele quer um coração contrito. Ele quer um coração quebrantado, disposto a ser transformado, porque Ele é capaz de transformar. Ele é capaz de mudar.
E é isso que ele está buscando. Pessoas dispostas a essa mudança. Pessoas que realmente queiram assumir esse compromisso de andar na contramão do mundo. Pessoas ousadas. Pessoas que levantem e defendam a bandeira de Cristo, custe o que custar. É isso que ele espera de nós, queridos. Ele não quer um povo omisso, não. Ele não quer um povo medroso, covarde, não. Ele quer um povo ousado. Ele quer um povo que enfrente. Um povo que confie e descanse nesse Deus que ele é, completo, com plenitude. Esse é o nosso Deus. E continuando, eu quero te dizer que a apropriação e o perdão, eles andam juntos, não tem como estar separado. Porque essa religação, essa reaproximação, essa intimidade se dá por meio do perdão. E o perdão, eu volto a repetir essa frase, ele só faz sentido se tiver mudança. Então, querido, só vai valer a pena você ajoelhar, você clamar, você pedir. Só vai realmente ter efeito se for feito de coração. Se te causou transformação. Então, de que adianta hoje pela manhã eu acordar, Senhor, perdoa meus pecados? É o quê? É um ritual? Já estou acostumada a fazer uma oração desse tipo? Não, querido. Perdoa os meus pecados para que eu não os cometa mais. Para que eu não os torne. Para que eu não torne voltar a essa prática. Isso sim faz sentido para Deus. Isso sim é aceito por esse Deus. Alguém com o coração aberto a ser modificado. Sabe aquele hino? Mude as coisas de lugar. É isso aí. O seu perdão é completo, mas permita que ele mude as coisas de lugar. Permita que ele faça a mudança. Nós precisamos dessa mudança, querido. Eu e você. E permita esse Deus agir. Permita. Vá no Santo dos Santos e permita esse perdão completo. Chega de ficar se prendendo a práticas que entristecem o coração de Deus e que nos afastam desse Deus. Pelo amor de Deus, vamos viver esse novo tempo, um tempo de transformação, um tempo de renovo. Vamos aceitar esse presente que é por Deus nos ofertado. E muitas das vezes nós estamos preferindo deixar lá aquela embalagem linda e bonita de canto. É como se alguém tivesse deixado na nossa porta um presente. Sabe aquele pacote lindo, grande, bonito que você olha e fica assim, nossa, só pelo pacote você já está julgando o que está dentro? Não tem? Quando você ganha um presente e aí você olha, nossa, ai meu Deus, o que tem ali dentro? Você já mede o valor do presente pelo tamanho dele, sabe? Nossa, foi muito caro, nossa, deve ser muito bom. E aí você fica já curioso em abrir, mas aí você... Quero não, deixa ele ali. É melhor eu não usá-lo, sabe? E aí você deixa ele de canto? Pois é, querido. Às vezes a gente está fazendo isso. Deus, Jesus Cristo, é o maior presente que eu e você podemos receber. Aquele pacotão enorme que dinheiro nenhum pode comprar. Está na nossa porta. Às vezes a gente está insistindo em deixar ele embalado, em deixar ele empacotado. E aí nesta manhã eu quero te convidar a abrir este presente. Eu quero te convidar a receber esse presente. A tirar ele de dentro da embalagem, querido. E a aceitar no seu coração. E aí a gente está caminhando para o final para falar da obra de Cristo. Lá em Lucas 18:13 vai falar do publicano e do fariseu. E aí ele vai dizer que existem dois tipos de pessoa. A pessoa que ela reconhece essa natureza pecaminosa, ela reconhece que ela não tem nada de bom. E entende que o perdão dela está em Jesus Cristo. E a pessoa que acha que isso é um dever. Não, eu sou muito bom. Eu faço boas obras, eu pratico isso e aquilo e Deus me deve isso.
Querido, Deus não te deve nada. É tudo dele. É por ele. É por amor e bondade dele. Nós somos de fato o que o republicano falou. Pessoas ruins que tem que buscar em Deus o perdão, o conserto, a transformação. E a obra de Deus, ela é perfeita, querido, porque Jesus é o presente divino que ele reaproxima duas partes afastadas, Deus e o homem. É por isso que essa obra é perfeita. A apropriação, ela é um ato de misericórdia de Deus quando ela triunfa sobre a sua ira. Ela prevalece a ira de Deus. E Jesus, o seu sangue é essa apropriação dos nossos pecados. Ele é o nosso advogado diante do Pai e ele não perde causa nenhuma. É por isso que tudo que pedimos na oração, crendo, vamos receber, querido. Porque Jesus faz isso. Ele é lindo. Ele é lindo. Jesus, ele é o nosso presente. O pecado, ele nos separa. Ele insiste em nos separar e nos afastar. Mas, através de Jesus, Deus estende a mão. E eu quero te dizer que pela fé na morte de Cristo, em nosso lugar, nós temos paz. Nós somos perdoados. E eu quero te dizer o seguinte, querido. Receba esse presente, capaz de mudar qualquer situação. Não vamos nesse momento nos apegar às coisas ruins. O presente está ali, eu prefiro deixá-lo de lado e receber só negatividade, e receber só palavras ruins, e receber tudo que, sabe, não vem de Deus. E preferir dar ouvidos a essas coisas do que receber este presente. Querido, abra. Está batendo na sua porta. Esse presente está aí na sua porta. Receba ele. Mas não receba assim, obrigada. Receba com alegria, querido, porque nós não estamos falando de qualquer presente. Nós estamos falando do melhor presente. E eu quero te desafiar a entender o seguinte. Você pode achar até que já recebeu esse presente e não ter recebido. Porque esse presente precisa causar em você mudança de hábitos. Então, se você ainda não está mudado, se você ainda não foi purificado, se você insiste em trazer o mundo para dentro do Santo dos Santos, querido, corre lá, porque o presente está à sua espera. Você deve ter confundido os presentes, porque o presente que eu estou dizendo que está na sua porta, ele quer fazer você novo. Ele quer tornar tudo novo. Ele é especialista nisso, em pegar um vaso todo quebrado e tornar ele lindo. Ele é especialista em restituir, em pegar tudo aquilo que foi perdido e trazer 2 vezes mais, 10 vezes mais. Querido, desfrute desse presente. Ele é ofertado a qualquer um. Ele está na porta de todos. Só que existe uma diferença. Aqueles que pegam, aceitam, e aqueles que o rejeitam. Que sejamos, eu e você, as pessoas que aceitam esse presente e que por ele também se permite ser transformado. Amém, querido? Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana de paz, que o refrigério, que a cura, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas nas nossas casas, na vida de cada um. E o que eu desejo para nós é que essa pandemia seja muito pequena, perto do maior presente que eu e você já recebemos, Jesus Cristo.